nosso sermão está em Daniel 3. E o tema desse sermão é amando a Deus exclusivamente. Aqui, no capítulo 3 de Daniel, a gente vê uma situação muito importante e interessante para os nossos dias. E hoje é o Dia das Mães, né? E eu não vou entrar no mérito do Dia das Mães, mas parabéns a todas as mamães aqui. E lembrando da nossa vida com as nossas mães, é muito comum e creio que alguma vez na vida a sua mãe falou para você que você não é todo mundo. Foi? Alguma vez na vida disse que você não é todo mundo. E isso é uma correção. Quando uma mãe fala que você não é todo mundo, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, porque você não é todo mundo, eu não quero que você faça. E o que uma mãe está dizendo com essa frase é de que você não vai fazer aquilo que todo mundo faz, né? Ela quer te guiar num caminho, ela quer dizer que você vai seguir aquilo que ela te ensinar, aquilo que ela quiser que você aprenda, né? Então, às vezes isso chega a ser doloroso, mas nós precisamos lembrar que de um modo muito semelhante, Deus ele também fala isso para a gente, né? De que nós não somos também todo mundo. Nós, como igreja, nós como crentes em Jesus, não somos todo mundo. E todos aqueles que creem em Cristo para a salvação, todos aqueles que receberam Jesus pela fé, devem evidenciar um modo de viver, devem evidenciar pensamentos, a forma de pensar, contrários ao mundo, né? Ao mundo especificamente, né? E acontece que a gente passa a semana inteira onde? No mundo, cercado pelo mundo, vivendo com o mundo à nossa porta, né? Nos nossos celulares, na nossa televisão, no trabalho, na faculdade, aonde a gente for, o mundo nos cerca. Mas aí eu pergunto a você, e olhando exatamente para esse texto de Daniel que nós lemos, eu pergunto para você, qual foi a última vez que te pediram para mentir no seu trabalho? Ou talvez na faculdade? Qual foi a última roda de conversas em que você teve medo da sua reputação ser perdida por defender os valores da Bíblia, os valores das Sagradas Escrituras, por defender a verdade de Deus que é eterna e não muda? Ou qual foi a última vez que você virou piada ou chacota por acreditar que, por exemplo, a vida sexual deve acontecer dentro do casamento somente e não fora dele? Ou por defender, por exemplo, que o marido deve ser fiel à sua esposa e a esposa deve ser fiel ao seu marido unicamente? Teve alguma vez que você virou chacota por isso? Mundo, na Escritura, na Bíblia, é uma palavra que é muito usada, inclusive, pelo apóstolo João, né? E quando ele usa a palavra mundo, ele vai falar sobre um sistema maligno, né? Que é contrário a Deus e que nos cerca, e que cerca os cristãos. Isso significa que o mundo, ele é um inimigo para nós, seja um inimigo à nossa fé, um inimigo que vai, inclusive, atacar os nossos amores, o mais profundo do nosso coração, né? O mundo, ele guerreia pelo nosso coração. E quando a gente pensa nessa palavra mundo, então, o modo de viver do mundo é o mundanismo, né? É viver de forma mundana. E isso significa ter os mesmos hábitos, os mesmos gostos, o mesmo jeito de viver daqueles que não conhecem Jesus Cristo. Aqui no capítulo 3 de Daniel, a gente vê então a história muito conhecida, muito famosa,
de Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel. E vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego são pressionados a serem fiéis ao mundo, a deixarem a vida com Deus escondida, deixarem essa vida com Deus de lado. Mas aqui no propósito geral desse livro, Daniel ele quer mostrar para nós algo grandioso, é que reinos humanos passam. Reinos humanos sempre vão passar, mas Deus permanece soberano e eterno sobre todas as coisas. Então, homens vão ser tiranos, homens vão governar de forma a afetar os cristãos, mas Deus ele continua soberano e eterno sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre a história e sobre a humanidade. E aqui, nesse relato do capítulo 3, nós vemos o desafio que foi para Sadraque, Mesaque e Abednego, em todo esse contexto aqui, de um rei chamado Nabucodonosor e a sua tirania. E aí, qual foi então o desafio de Sadraque, Mesaque e Abednego, narrado nesse texto? É de que Sadraque, Mesaque e Abednego, e não só eles, mas eu e você, devemos amar a Deus exclusivamente. É isso que esse texto, nos 30 versículos, vai tratar para nós. É de que devemos amar a Deus exclusivamente, sem a contaminação do mundo que nos cerca, sem nos contaminar com o mundo que nos rodeia. Assim eu peço então que você observe comigo que amar a Deus exclusivamente exigiu de Sadraque, Mesaque e Abednego e exige de nós hoje 4 P's. Então, 4 palavrinhas com a letra P. O primeiro P aqui seria passar por pressões do mundo. Então, amar a Deus exclusivamente exige de nós passar pelas pressões do mundo. Isso a gente vê dos versos 1 a 15, né, que mostram Nabucodonosor, o rei da Babilônia, construiu uma grande estátua de 9 andares e fez um grandioso evento para inaugurar essa estátua. Coisas extremamente grandiosas. Chamou uma banda grandiosa, né? E não só isso. Ele convidou somente os grandes chefes, né? Aqueles que eram poderosos em outros lugares. E baixou um decreto de que todos deveriam se prostrar, se ajoelhar e adorar a imagem que ele levantou. Então, nessa época, Nabucodonosor, o rei aqui, ele dominava o mundo. A Babilônia era o reino mais poderoso daquela época e era um reino inteligente, porque eles tinham uma estratégia de pegar aonde eles passavam as pessoas mais importantes e as levava para trabalharem para ele. Então, Nabucodonosor levou Daniel e seus amigos, que eram jovens letrados, jovens que tinham conhecimento. E não só entre o povo de Deus, mas Nabucodonosor e o seu reino faziam isso por onde passavam. Então eles levaram artesãos, levaram estudiosos, levaram pessoas de governo, levaram oficiais militares. Tudo que eles tinham era o melhor. Então, eles dominariam todas as áreas, a educação, eles dominariam a saúde, eles dominariam a política, eles dominariam o direito, eles dominariam na área militar. E a ideia deles era: eu vou fazer com que eles sejam como todo mundo aqui. Né? Então, Nabucodonosor retirou Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel do meio de seu povo com sua vida com Deus, com a sua própria cultura. E então, queria fazê-los serem como todo mundo ali na Babilônia. Só que o verso 12 nos diz que a ordem de Nabucodonosor, ela não deu muito certo. Por quê? Porque 3 jovens judeus não obedeceram. Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens não se dobraram à ordem que Nabucodonosor deu, que está no verso 4. Né? Ele
ordena-se a vós outros, povos, nações e homens de todas as línguas, quando ouvirem o som de toda a banda a tocar, se dobrem, se prostrem, adorem a imagem que eu levantei. E não deu certo com esses 3 jovens. Por quê? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram e não adoraram. Porque eles não poderiam fazer isso. Eles eram adoradores de Yahvé, adoradores do nosso Deus, o único Deus verdadeiro, o único Deus conhecido naquela época que exigia adoração exclusiva. Você só pode adorar a mim. Deuteronômio 6,13 diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Esse era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles não se prostraram ao Deus ou à estátua que Nabucodonosor levantou. Então, se a gente olha aqui para o verso 14, a gente vê que Nabucodonosor pressionou os 3 amigos de Daniel. Mas não é falado aqui se, de fato, a estátua é dele ou de um Deus. O ponto principal aqui é que Nabucodonosor trouxe pessoas de todos os lugares do mundo e eles tinham diferentes deuses. Então, essas pessoas que estavam ali para esse momento grandioso, cada uma vinha de um lugar específico. Cada uma delas tinha um Deus que ela adorava. E Nabucodonosor diz: olha, ao tocar a banda, você se prostra. Então veja que Nabucodonosor não está dizendo assim: você não pode adorar o seu Deus. Você pode adorar o seu Deus em sua terra, na sua casa, na sua vida privada. Mas aqui em público, junto a todos os outros, você adora a mim, ao meu Deus. Então, será que então esses jovens entendiam que deveriam adorar a esse Deus? Jamais. Jamais. Eles conheciam a palavra. Eles foram bem ensinados em sua terra. Eles foram educados a amarem a Deus com o seu coração, com a sua alma, com a sua força, com o seu entendimento. Eles deveriam adorar o Deus Yahvé com todo o seu ser. E não somente em casa, mas em todos os lugares, publicamente. Seja no trabalho, seja no estudo, seja entre os seus familiares, em qualquer lugar, aonde você for. Que Deus seja conhecido. Que você possa mostrar que tem um Deus que governa a sua vida. Que você tem um único Deus. E é interessante que ele diz: adore os deuses que você quiser, mas em público se ajoelhe e se curve à imagem que eu estabeleci. Ao falar isso, a gente pode ver que Nabucodonosor está dizendo para nós: não use, por exemplo, a sua fé para ensinar nas escolas. Trazendo isso para hoje, trazendo essa situação que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram. Como isso se aplica hoje na nossa vida? Não use a sua fé para ensinar nas escolas. Não envolva a sua fé com interesses públicos, na política, por exemplo. O Estado é laico, o Estado não tem religião, então não envolva a sua fé em questões públicas. Não pense que a sua religião é a única que é verdadeira. Tem os budistas, tem o pessoal do islamismo, tem os católicos, tem muitas outras religiões, tem a Umbanda. Então, não pense que a sua religião é a única que é verdadeira. Além disso, você pode ser inclusive um comerciante que sonega impostos, está tudo bem, todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. É só um pequeno desvio de caráter. Com o pessoal da escola, da faculdade, do trabalho, você não precisa expressar a sua fé, você não precisa expressar a sua religião. Não precisa não, mantenha ela escondida. E
aplicando isso também aos jovens, por exemplo, né? Muito se fala hoje sobre a sexualidade, né? O tema da sexualidade é algo que está nos jornais. A todo momento você vê alguma polêmica na área da sexualidade, né? E aí, por exemplo, hoje para o jovem é algo que chega a ser motivo de chacota. Eu ainda sou virgem, eu ainda não casei, então eu sou virgem. E tá tudo bem, vai lá, é o seu corpo, suas regras, né? Você pode fazer o que você quiser. E infelizmente é isso que a gente tem ouvido como crentes, né? Pessoas querendo deturpar a nossa fidelidade a Deus, pessoas querendo colocar uma pitadinha que pode destruir tudo aquilo da nossa caminhada que temos com Deus, né? Querendo desvirtuar aquilo que Deus tem nos ensinado, tem nos dado em crescimento. Um outro exemplo a gente pode ver na questão do aborto, né? A gente tem ouvido que o aborto está tudo bem, é o corpo da mulher, ela que decide, não é uma vida. A vida não é importante, a mulher decide porque é o corpo dela, o bebê só é bebê depois que ele nasceu, né? Então, são absurdos que, quando a gente pensa naquilo que Sadraque, Mesaque e Abednego viveram, e hoje estão exigindo de nós a mesma postura, que a gente se dobre ao mundo, que a gente se dobre ao viver do mundo. Eu gosto de uma citação do pastor Heber Campos Júnior, quando ele diz o seguinte, que a relação do crente com o mundo, ela pode ser comparada a uma canoa na lagoa. A canoa, ela não foi feita para ficar em terra. A canoa, ela deve estar dentro da lagoa. Ela foi feita para isso. E não há nada de errado com o fato de a canoa estar cercada pela água. A água está ali ao redor da canoa. O problema começa quando a água entra na canoa. Então, ele faz essa comparação de que somos como essas canoas na lagoa. E o problema se instala quando a água começa a entrar dentro da canoa. E quanto mais essa água entra, mais ela vai afundar. Até que, se essa água vem se amontoar, essa canoa vai sucumbir e não vê mais o que é o seco. Então, veja que o problema começa quando o mundo entra em nossa vida. O problema para nós que amamos a Deus exclusivamente é quando uma pequena pitadinha entra em nossa vida. E se você não sente que essa água está te cercando, se você não sente que essa água está te apertando, está te pressionando, é muito provável que você já sucumbiu. Então, o primeiro P aqui é de que vamos passar pelas pressões do mundo. Para amar a Deus somente, a gente vai passar por pressões do mundo. Não tem como fugir disso. O segundo P aqui, a gente vê dos versos 16 ao 18, que é possuir uma fé correta. E o que seria essa fé correta? Nabucodonosor, ele está irado e furioso com a atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente vê isso no verso 13, né? Ele diz, então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar esses jovens. E ele diz então que eles não estão se prostrando à imagem. Imagine todo mundo se ajoelhando e ficando só esses três em pé, né? Aquela cena que impacta, né? Muitas pessoas, muitos líderes poderosos, todos abaixados, e três jovens, assim, tranquilos, como se nada tivesse acontecendo, num evento grandioso. Então, veja nos versos 17 e 18, veja o que Nabucodonosor ouve da boca desses jovens, e é o que mais me deixa arrepiado ao ler esse texto. Se o nosso Deus
a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso é muito belo. É uma das mais belas declarações que a gente vê nas Escrituras. É uma declaração de fidelidade, é uma declaração pública de amor a Deus, de amor exclusivo a Deus. Eu amo a Deus somente. Foi o que esses jovens disseram. Então, veja que eles dizem: nós cremos que o nosso Deus, Ele pode nos salvar. E de fato, Deus pode nos salvar de qualquer mal e resgatar eles das mãos do rei. Eles sabiam disso, do Deus poderoso a quem eles serviam. Mas eles afirmam não só que Ele pode, mas que Ele vai se Ele quiser. Então, se no propósito de Deus, se dentro da vontade de Deus, Ele quisesse resgatá-los, Ele iria. Senão, eles não iriam adorar essa imagem de qualquer forma. Então, veja que a declaração para eles é: Nabucodonosor, nós servimos e amamos a Deus por quem Ele é. Nós amamos a Deus por quem Ele é, não pelo que nós recebemos dEle. Nós servimos e adoramos a Ele, confiamos no próprio Deus. Nós amamos a Ele por Ele mesmo, não pelo que Ele nos dá. Eu não preciso de nada desse Deus para amá-lo. Quem Ele é já é o suficiente para que eu ame, para que eu o adore. Então, eu lembro aqui dessa declaração de um outro exemplo que está fora das Escrituras, de um mártir da fé. Policarpo de Esmirna, foi um bispo que foi queimado na fornalha. E ao pedirem a Policarpo que negasse a sua fé, a declaração dele é a seguinte: olha só, eu tenho servido o meu Jesus por 86 anos e ele nunca me fez mal nenhum. Como é então que eu vou blasfemar contra o meu rei que me salvou? Quando ameaçado pelo procurador com fogo, ele respondeu que aquele fogo logo iria se acabar, mas que os homens deveriam temer o fogo inextinguível do juízo de Deus. Então, que exemplo de fé maravilhoso, Um outro exemplo de, ao serem ameaçados de morte, ao ser ameaçado de morte, esse homem declarou seu amor a Deus. E passar pelo fogo, de fato, é algo que acabaria. Mas o fogo do juízo de Deus, ele também é eterno. E ele iria arder para aqueles homens. Então, Policarpo e esses amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, resolveram não se prostrar. Decidiram ser fiéis, mesmo que isso custasse a vida deles. E a fé correta aqui é crer que Deus é bom. É ter a certeza de que Deus é bom. Ainda que eles não fossem livrados da morte, eles continuariam crendo que Deus é bom. Eles continuariam fiéis ao Senhor em todo o tempo, independente de encararem a morte ou não. Fé é isso, meus irmãos. É como dirigindo em uma estrada escura. A gente vê apenas aquilo que está imediatamente à nossa frente. Mas aonde ainda não vemos, nós temos a certeza de que o Senhor cuidará, de que o Senhor nos guardará, de que o Senhor estará conosco lá na frente. Então, você dirige porque acredita que tem pista adiante, ainda que você não a veja. É essa a fé correta, é quando nós cremos exclusivamente que o nosso Deus cuida de nós, de que Ele nos ama. Então, esses 3 jovens dizem: nós confiamos somente em Deus, e ponto final, nada mais, ninguém mais. Confiamos, amamos e servimos a Ele, por quem Ele é, por Ele mesmo, e não pelo que a gente pode obter dEle, não porque a gente pode ser livrado da fornalha. Nós amamos Ele por quem Ele é. Então, como resultado, a gente vê que eles apresentam essa fé correta.
Eles podem lidar com qualquer problema, qualquer aflição. Aquele que tem uma fé firmada em Deus somente, ele passará pelas provações, ele passará pelas dificuldades, e ao final de todas elas ele poderá dizer: o meu Senhor estava comigo, o meu Senhor esteve comigo em todas elas, Ele me auxiliou, Ele me deu força, Ele me deu renovo, e Ele não foi infiel a mim, Ele não foi infiel a mim. Então a morte para Sadraque, Mesaque e Abednego não era um problema. Deus sempre pode nos livrar da morte, e Ele sempre vai fazer isso por nós. Ainda que venhamos a morrer, a promessa do Senhor Jesus é de que, ainda que morra, você viverá eternamente. Então até na morte, meus irmãos, até na morte nós temos segurança do nosso Deus conosco. Até na morte Ele nos dá a sua segurança. Então, se você quer uma fé correta, adore a Deus pelo que Ele é, e não mais isso ou aquilo outro. Então, o primeiro P é passar pelas pressões da vida. O segundo é possuir uma fé correta. O terceiro, a gente vê nos versos 19 a 23, são passar por sofrimentos. Então, para amar a Deus exclusivamente, amar a Deus somente, nós vamos passar por sofrimentos. O verso 19 mostra que Nabucodonosor, mais uma vez, se enfureceu. E Nabucodonosor tem servos ao seu serviço. E aí o verso 19 diz que ele se encheu de fúria. E é interessante, diz que transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse homem estava se contorcendo de ódio, né, por ter sido contrariado, por não ter sido obedecido. Ele era o rei, e a fúria dele se enchia cada vez mais. Então ele lançou esses 3 jovens amarrados. Não foi só jogados de qualquer forma. Ele amarrou os 3 jovens na fornalha e os jogou. De tal modo que os soldados que lançaram esses 3 morreram de tão ardente que era o calor. Então, ele pediu para que fosse acesa a fornalha 7 vezes mais quente do que o habitual. E ele ficou então aguardando a morte desses 3 jovens. Mas a gente sabe que o inesperado aconteceu, né? 3 homens caminhando dentro da fornalha e ainda um 4º homem junto a eles. E o texto diz que esse 4º homem é como um filho dos deuses, no verso 25. Esse 4º homem é como um filho dos deuses. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego são salvos depois de toda a pressão que estavam vivenciando ali. Eles são livrados por Deus. E o que nós aprendemos aqui é que, na Bíblia, fornalhas e fogo são metáforas, são figuras para provações, para sofrimento, para problemas na vida do cristão. A palavra de Deus não nos promete triunfo aqui na terra. Ela nos garante que vamos sofrer. Primeiro, porque o sofrimento ele é inevitável. Jó 5,7 diz que o homem nasce para as dificuldades tão certamente como as fagulhas vão para cima. Então, assim como fagulhas voam, o homem nasce para viver em dificuldades. Então, a própria Escritura nos diz que vamos viver uma vida cheia de sofrimento. E o próprio Jesus, que viveu uma vida perfeita, padeceu sofrimentos. Então por que nós teríamos uma vida diferente? Não existe fuga para o sofrimento, meus irmãos. E a gente precisa se preparar para o sofrimento. A gente precisa não se apavorar, mas crer no nosso Deus. Crer nele enquanto sofremos. Além disso, o sofrimento, além dele ser inevitável, ele nos forja o caráter. O sofrimento nos ajuda a amadurecer. 1 Pedro 1, 6 e 7 diz assim: ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece.
Mesmo que refinado pelo fogo, ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, o sofrimento, meus irmãos, refina a nossa fé e ela vai ser ainda mais genuína e vai redundar em glória, louvor e honra ao nosso Deus quando o nosso Senhor Jesus retornar para nos buscar. Então, veja que o seu caráter é como o ouro passando pelo fogo. Quando o ouro passa pelo fogo, ele é refinado, ele é mais purificado. Então, o nosso caráter, a nossa fé, também vai ser mais purificada, mais limpa pelo forjar de Deus em nossas vidas. E além disso, Deus promete estar caminhando com você na fornalha. Em Isaías 43:1, diz: não tema, pois eu o resgatarei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu estarei contigo. São as promessas do nosso Deus para nós em meio ao sofrimento. Então, quem é esse aqui que está com Sadraque, Mesaque e Abednego? Esse que é como um filho dos deuses. A gente sabe que na Bíblia existem anjos, mas existe o anjo do Senhor. Quando esse grande ou o anjo do Senhor aqui aparece, não é como o Gabriel que menciona aquilo que Deus disse, mas esse anjo, o anjo do Senhor, ele fala como se ele mesmo fosse Deus. É esse que está no fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego. É Deus em uma forma visível, é Deus em uma manifestação dele. É uma manifestação pré-encarnada do próprio Jesus. Então podemos dizer que é Jesus se manifestando antes dele vir de fato em carne. Então, como uma esperança final, precisamos lembrar do sofrimento do nosso próprio Cristo. A agonia de Cristo no jardim do Getsemane, suando gotas de sangue. Ele estava em agonia. Por quê? Por que Jesus estava em agonia no Getsemane? Porque ele viu a grande fornalha que ele precisava enfrentar. E não era uma fornalha humana meramente. A fornalha que Jesus haveria de enfrentar era a fornalha da ira do próprio Deus Pai. A fornalha da ira de Deus, a ira divina de Deus. Uma fornalha grandiosa, mais terrível, muito mais terrível do que a fornalha de Nabucodonosor. E a mensagem do Evangelho para nós é de que eu e você, porque não amamos ao nosso Deus, nós merecemos ser afastados de Deus. Merecemos perder Deus para sempre quando morrermos. Só que nós somos feitos para a presença de Deus. Assim, meus irmãos, perder Deus é estar em agonia para sempre. Perder a presença de Deus é estar em agonia eterna. Isso é o próprio inferno, né? E é uma outra fornalha. Mas Jesus na cruz experimentou a fornalha que nós merecíamos. Na cruz, o Senhor Jesus experimentou a fornalha que deveria ser a nossa fornalha, a fornalha em que seríamos extinguidos. E que maravilha é poder lembrar que não passaremos pela fornalha da ira de Deus, porque o Senhor Jesus tomou essa fornalha em nosso lugar. Ele nos salvou pelo seu sangue, Ele nos comprou, Ele nos resgatou, Ele nos livrou da morte eterna. E tudo o que temos são promessas de esperança, segurança ao lado dEle e a certeza de que sairemos ilesos no final, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego saíram ilesos. No final nós estaremos juntos dEle. Então,
quando nós cremos nele, nada daquela ira vem a nós. Nenhum Deus pode salvar como esse. Nenhum Deus pode salvar como Cristo. Só Ele pode. Só Ele pode em seu poder e seu sangue. Então, o primeiro P é passar por provações, passar pelas pressões do mundo, desculpa. O segundo P é possuir a fé correta. O terceiro P é passar por sofrimentos. E a gente sabe que não vai faltar sofrimentos. O último e quarto P é promover a glória de Deus. Está entre os versos 24 a 30. Aqui nos versos 24 a 30, Nabucodonosor continua espantado, totalmente agora humilhado. Nabucodonosor foi levado a reconhecer que Yahvé é glorioso. Ele precisava reconhecer aqui, depois de toda essa humilhação pública que ele passou, de que Yahvé de fato é poderoso. Yahvé resgatou Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, através da fé desses 3 jovens, há um testemunho vivo entre os babilônios da grandeza, do poder, da soberania, da majestade, do único rei que de fato governa sobre tudo e todos, Deus Yahvé, o Senhor. Heber Campos Júnior também diz assim: Deus, ele faz questão que a sua glória seja vista por homens. João 1,14, né? O próprio Cristo é a certeza de que Deus deseja a sua glória manifestada entre nós. Então, o texto diz que os governantes idólatras aqui, que haviam se curvado à imagem, que não temiam a Deus, viram e testemunharam o poder do Deus Altíssimo. Eles viram a glória de Deus. Deus não deixa que o seu poder seja manifesto sem que haja testemunho. Deus, quando Ele manifesta o seu poder, a glória dEle será revelada. A glória dEle é mostrada. Então, somos diante do mundo, meus irmãos, aqueles que promovem a glória de Deus. O Senhor nos chamou para promover a sua glória. E precisamos então de equilíbrio em nossa vida cristã, para que a gente não seja como pessoas que se isolam do mundo, que têm medo de viver a fé no mundo. E isso é um perigo, né? Isso não é ser servo de Deus. O próprio Cristo disse que nós somos sal e luz no mundo. Devemos ser como sal e luz do mundo. E há uma luz em nós. E através das nossas obras, através de nosso viver, o Pai é glorificado. Por isso, precisamos nos relacionar de forma saudável, inclusive com aqueles que não conhecem a Deus. E usar, inclusive, da nossa fé nas coisas que o mundo vive para apresentar Cristo, né? Existem formas da gente ver séries, ver filmes, ler os mesmos livros que o mundo lê, ver as mesmas coisas que o mundo vê, mas mostrando como Deus é soberano, mostrando como Deus governa sobre todas as coisas. Nós podemos olhar para a história e ver Deus governar a história. Então, como crentes, nós vivemos no mundo e apresentamos a glória desse Deus em todo tempo, em todo momento. 1 Pedro 2,9-10 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos eleitos, nós somos comprados, nós somos o povo de Deus, o povo dele, e Ele nos comprou a fim de proclamarmos as virtudes dele. É o que Pedro diz em sua primeira carta. Então, devemos proclamar esse Senhor sobre as nossas vidas. Devemos mostrar que a luz dele vive em nós. Então, os 4 P's que nós vimos é
passaremos pelas pressões do mundo, devemos possuir uma fé correta, passaremos por sofrimentos e devemos promover a glória de Deus. Amar a Deus exclusivamente exige de nós esses 4 P's. E para concluir, então, por fim, podemos observar que o objetivo de Daniel, ao escrever para nós a história de seus 3 amigos, é de que nós jamais devemos nos deixar influenciar pelo mundo, ou permitir que uma pequena porção dessa água entre em nossa canoa, né? Pelo contrário, nós devemos impedir que o mundo nos influencie, seja em troca de benefícios, seja querendo nos desvirtuar de alguma forma. A exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, nós devemos confiar em Deus exclusivamente, amar a Deus somente, ainda que isso custe a nossa reputação, ainda que isso custe o nosso conforto, ainda que isso venha manchar o nosso nome aos olhos do mundo, mas não aos olhos do próprio Deus. E tudo que tivermos aqui nessa terra, se a nossa fé exclusiva em Deus ameaçará a nossa reputação aos olhos do mundo, então estamos vivendo da forma correta, estamos fazendo da forma correta. Então, que Daniel e esse texto aqui nos encoraje a amar, servir e adorar o nosso Deus somente por Ele mesmo, amar a Ele exclusivamente. Vamos orar?